Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência então ao nosso estudo sobre uma história de terror, falando a respeito do lado oculto de Hitler e também contando a história da Segunda Guerra Mundial, e coisas que não estão nos livros de história, tá bom? Quero aproveitar o ensejo antes de começar o vídeo, agradecer, a empresa que mandou essas camisetas novas para mim. E vou colocar aqui o Instagram deles como forma de gratidão, tá bom? Não tem valor comercial nenhum envolvido, eles mandaram umas camisetas para mim, não pediram nada em troca, tá? Então não tem jabá, não tem nada, eu só tô agradecendo, porque realmente nessa sanfona engorda e emagrece, então você acaba perdendo muita camiseta. Eles mandaram algumas para mim, tô agradecendo e colocando em prática o que a Bíblia fala em Gálatas 6, Se você vai prestigiar alguém, vai fazer o bem para alguém, dê preferência aos domésticos da fé. Então, tá aqui meu agradecimento a vocês. E obrigado pelo carinho. E é claro, não dá para agradecer a todos os presentinhos que eu recebo, mas sempre que houver oportunidade a gente vai estar postando aqui, tá bom? E também procuro agradecer no meu Instagram. Bom, vamos voltar então à história para que você conheça um lado oculto. E nós vamos fazer alguns paralelos, e essa é a parte importante, Talvez esteja notando a nova iluminação, Tô com isso de novo. Bom, então, vocês entendam também a questão de persuasão de Hitler. E nós vamos fazer alguns paralelos, tanto de Hitler como seu ministro de propaganda, Goebbels, quanto Himmler, Nós vamos fazer alguns paralelos com os dias de hoje. E nós vamos notar que muitos líderes utilizam de técnicas similares para enganar o povo. É chamado uma espécie de psicologia coletiva, psicologia das massas, Onde você controla as multidões mediante a sua oratória, Então nós vamos observar que às vezes Hitler falava pausadamente, outras vezes ele gritava, batia, era eufórico, E nós vamos perceber esse tipo de comportamento muitas vezes também em nossas igrejas. Então espero com esse vídeo amplie o seu horizonte de conhecimento, discernimento e que você conheça também como é que funciona essa máquina por trás desse homem, O que havia por trás, qual era o lado obscuro, oculto que o nazismo tinha e que os livros de história nem sempre mencionam, Então, vamos apresentar para vocês esse lado oculto de Hitler e também do nazismo, Como já falamos anteriormente, era o Partido dos Trabalhadores. Hitler entra no partido e, meteoricamente, ele chega à presidência do Partido dos Trabalhadores, ou Partido Nazista. Em 1923, eles tentam um golpe militar, se espelhando em Mussolini, que deu também um golpe militar na Itália e foi bem sucedido em 1922. Mais tarde, Mussolini vai ser também um aliado de Adolf Hitler, Então, vamos entender um pouco melhor assim essa história, Naquela época, eles tentaram o golpe militar. O povo alemão, ele gozava de certa prosperidade. A Alemanha estava se recuperando das sanções impostas pelo Tratado de Versalhes. Então, o povo alemão estava bem. Então, eles não queriam guerra, não queriam confusão, não queriam um golpe naquele momento, porque as coisas estavam em ordem. Mas Hitler profetizou, entre os seus discursos, que a Alemanha, em um dado momento, ela sofreria uma grande crise econômica, e aí sim eles dariam ouvidos a ele. Isso ficou arquivado na mente de muitos alemães e mais tarde, drasticamente, essa profecia se cumpre, Então, o povo alemão não queria saber de guerra, tomada de poder, mudança, nada disso, Então esse grupo, que tentou o golpe militar na Alemanha, ao qual Hitler era já o presidente do partido nazista, eles tinham um pequeno auxílio, eles tinham um grupo paramilitar, naquela época chamado de SA. Mais tarde vai entrar em cena a SS, que foi formada por Himmler, que era extremamente meticuloso e escolheu os soldados da SS a dedo, sempre pautado na raça ariana. Então aqueles que eram altos, loiros, considerados raças puras, faziam parte dessa elite da SS. E a SS nas mãos de Himmler vai crescer assim exorbitantemente, Mas antes de existir a SS, tinha essa SA. Na época que eles tentaram o golpe, em 1923, tinha apenas 30 mil homens ali.
e eram mais arruaceiros, né? Então eles não eram assim um grupo paramilitar tão organizado quanto mais tarde a SS seria organizada e disciplinada e extremamente leal, né? Então esses 30 mil homens na época do golpe, né? Eles eram comandados por um aviador, né? Esse homem ele foi um herói de guerra na Primeira Guerra Mundial. Ele chegou a bater 22 aviões na Primeira Guerra Mundial e esse homem então se destaca. Ele ganhou a honraria máxima, né? Que um alemão poderia ganhar, várias medalhas, insígnias e tudo mais, e ele acabou então, ele era o líder, ele que formou esse grupo, ele tinha muitos contatos entre militares, ele que formou esse grupo paramilitar, inicialmente chamado de SA. E tentaram, então, impor ali um golpe naquela época. Eles acharam que ia dar certo ali, né? Então, só fazendo um parênteses, mais tarde, essa SA vai se tornar uma ameaça para Hitler. Só adiantando, depois a gente retoma isso. Mais tarde, a SA vai ser uma ameaça para Hitler. Então, o que ele faz? Ele acaba, né, numa noite chamada de Noite das Facas Afiadas, ou Noite das Facas Longas, no final de semana, ele manda matar, executar os seus oficiais da SS, matam sumariamente os líderes da SA. E com isso a SA fica enfraquecida. Mais 200 pessoas foram mortas no final de semana, né? Enquanto Hitler, na sua chancelaria, lembra que eu comentei, acho que no vídeo anterior, em 33 ele vai ser nomeado chanceler da Alemanha. Em 34 ele vai ser o Führer, né? Führer, né? Führer, o que quer dizer o guia, o chefe, né? O líder, né? Então ele se autoproclama o guia depois de 34 com a morte ali do presidente. Mas ele já tinha poder desde quando ele foi nomeado chanceler em 1933, tá? A gente está aqui em 25 ainda, tá bom? Nós vamos chegar lá na história, eu só estou dando um esboço completo para que você tenha um panorama do horizonte que a gente vai desnudar, tá bom? Então nessa noite, chamada Noite das Facas Afiadas ou das Facas Longas, né, no mesmo momento em que estavam sendo feitas as execuções, Hitler, na sua chancelaria, oferece um chá para o seu círculo mais íntimos de pessoas. Você vê que nível de crueldade. Ele sabia o que estava acontecendo e nem aí, simplesmente oferece um chá. Vamos voltar então ao golpe que ele tentou, né, inicialmente, né? Hitler acaba sendo preso porque o golpe fracassou, né? A notícia acabou vazando, o exército alemão sitiou ali a base que eles tinham do partido e acabou prendendo evidentemente seus líderes, dentre eles Hitler, né? Hitler foi preso. Aí pouca gente sabe disso, que ele foi preso, né? Ele passou um tempo na cadeia, gente. Pois é. Mas aí o que ele faz? Tecnicamente, ele seria condenado por um crime severo, de tomada de poder do Estado. Isso era um crime muito grave naquele momento histórico. Ele poderia pegar prisão perpétua, gente. Só que o que ele faz? No julgamento dele, em vez de ele se defender, ou ter um advogado para defendê-lo, ele simplesmente aproveita o julgamento para fazer uma plataforma de discurso. Isso mesmo, ele discursou no julgamento dele e, pasmem, ele foi aplaudido por todos que estavam no estabelecimento, né? Você vê que dom de oratória é esse, que poder estão por trás dessas palavras de Adolf Hitler, né? Nós vamos conhecer um pouquinho disso hoje e no próximo vídeo a gente fecha o assunto, espero, né? Então ele vai ser aplaudido ali, é aclamado, e sua sentença, que poderia ser perpétua, é reduzida para apenas 5 anos. Porém, desses 5 anos, como ele já tinha conquistado também, através da sua conversa, da sua oratória, uma boa fatia da parte rica alemã, ele era muito paparicado na cadeia, tinha muitos privilégios na cadeia. E ele não cumpriu 5 anos, ele cumpriu apenas 9 meses de prisão. 9 meses. E 5 anos ele cumpriu 9 meses, né? Então essa é uma parte que muita gente não sabe. E nesse período de 9 meses, ele escreveu um livro. Ele escreveu um livro na cadeia. Qualquer semelhança com algumas coisas reais é mera coincidência. Escreveu um livro na cadeia chamado Minha Luta. Se você ler esse livro hoje, você vai achar que, puxa vida, são ideias desconexas, absurdas, estapafúrdias, mas que na época faziam todo o sentido. Pasmem, né? Então, quer dizer, que poder que tinha por trás disso tudo, né? Então, Hitler, ele tinha esse livro dele, Minha Luta, é uma loucura total, mas na época teve uma grande e boa repercussão. Quando ele sai da prisão,
Ele não tinha aquele paparico, não tinha multidões esperando ele na saída, tinha apenas um carro esperando ele. Mais tarde, esse homem arrastaria toda a Alemanha ao ouvi-lo. Tanto que em discursos, né, um dos seus assessores, dando um discurso, quando chegaram a um plano chamado Guerra Total, a gente vai chegar a falar sobre isso também, só estou colocando alguns pontos aqui para a gente ter como pilares, né? Quando chega nesse ponto, ele simplesmente, o povo responde, o Führer manda, né? Führer manda e nós obedecemos. O povo responde uníssono, Führer manda, nós obedecemos. Simples assim. Convocaram até mulheres para trabalhar na frente de trabalho, nas fábricas, para produzir armas, tanques, desenvolver aviões para a guerra, né? Então ele vai transformar a Alemanha numa grande máquina de guerra e vai convencer todo o povo alemão que ele está certo, que eles fazem parte de uma raça pura e que todas as pessoas indesejadas, desde deficientes, negros, homossexuais, ciganos e principalmente judeus, a gente vai chegar lá como é que eles consideraram que os judeus, e eles acreditaram nisso, gente, que os judeus eles eram os responsáveis por todos os problemas que a Alemanha tinha. Olha só que loucura! E ele conseguiu convencer multidões. O seu ministro de propaganda, Goebbels, quando ele sai da prisão, ele começa a selecionar pessoas. Ele tinha um olhar clínico muito bom. Então Goebbels, ele era um editor de um pequeno jornal. E ele vai se transformar depois no ministro de propaganda de Hitler. E ele também era um excelente orador. Então, durante um período, Hitler teve como sanção, não podia orar em público, ele não podia falar abertamente. Então Goebbels, ele era muitas vezes o seu porta-voz, né? Dizia aquilo que ele solicitava. E Goebbels teve ideias fantásticas. Por exemplo, teve uma época que ele conseguiu unificar todas as rádios da Alemanha, incluindo a parte da Prússia, que ele não tinha tanto controle, né? E ele conseguia introjetar nas propagandas da rádio entre uma música e outra, uma matéria e outra, e colocar propagandas nazistas. Ele mandou construir mais de 1 milhão de rádios para que todo alemão tivesse um rádio e tivesse acesso a essa propaganda nazista que foi gradualmente disseminando na população e convencendo toda uma Alemanha, convencendo todo um exército de que realmente eles faziam parte de um povo ariano, a raça pura, e mereciam conquistar países ao seu redor, né, que anteriormente faziam parte do povo germânicos, né, ou teutões, né? Então ele conseguiu convencer. Que poder de persuasão é esse, né? Então, e o outro aliado que Hitler vai escolher, também a dedo, claro, haviam vários no seu círculo íntimo, mas eu vou destacar esses dois, tá? Havia o Himmler, né? Ele era um aspirante a soldado. Ele queria ser soldado, mas ele nunca foi soldado. Então ele morava com o pai, com a mãe, tinha uma vida ali pacata, mas era um homem extremamente inteligente, meticuloso, e futuramente ele vai se transformar no líder da SS. E ele vai selecionar os soldados a dedo, que vão ter uma lealdade extrema a Hitler, né, pela persuasão e pela seleção que Himmler fez, né? Então, eles acreditavam que eles eram descendentes, eles tinham que reconquistar esse território, relembrando que antigamente fazia parte dos germânicos ou teutões, tá? Em 1929, olha só o que acontece. A Bolsa de Nova York quebra, né? E com a quebra da Bolsa de Nova York, causa nos Estados Unidos o chamado Grande Depressão. Isso tem um reflexo na Alemanha. A Alemanha vai passar por uma hiperinflação, a Alemanha sofre desemprego e aquela profecia que Hitler disse que ia acontecer, acontece. Então o povo começa a dar mais ouvidos ao que Hitler tem a dizer. E agora ele já podendo falar em público, ele ganha mais notoriedade ainda. O Partido Nazista, que no plenário lá deles, tinham 12 cadeiras, passam a mais de 120 cadeiras. Ele tinha alto poder de influência no parlamento ali, né? Então tudo aquilo começa a corroborar para que o povo alemão pare e começa a escutá-lo melhor, né? Lembrando que em 33 ele ganha poder, tá? Ele é o chanceler. E mais tarde, em 34, ele já, desde quando ele fica chanceler, ele já meio que auto se proclama o Führer, né? Führer, né? Que é o líder, que é o guia de toda a Alemanha. Então, na verdade, naquele momento, o presidente da Alemanha, ele era uma espécie de presidente decorativo. Lembram dessa história? Era decorativo, né? E ele era uma espécie de uma pessoa assim, segundo plano, né? Sempre o vice, né? Sempre o vice está na história. Que coisa. Isso é
histórico, gente, né? Aí, de repente, o presidente morre, ele assume o comando, se autoproclama o líder majoritário da Alemanha, o Führer, né? E pede juramento ao exército, né? Então, ele acaba sendo, então, o condutor, o líder, o chefe, não apenas do exército, da polícia, da SS, né? Também comandada por Himmler, mas, claro, Hitler era o chefe majoritário, mas também de todo o povo alemão que começa a venerá-lo, né? E aí vamos expandir um pouco mais como é que ele chega nesse patamar, né? Ele tinha na sua oratória um grande poder. Lembrando que no julgamento dele ele faz um discurso e é aplaudido. E sua pena, que poderia ser perpétua, virou 9 meses, né? Então, claro que evidentemente tinha alguma coisa por trás disso. Além do preparo dele mesmo, né, do esforço pessoal dele, né, ele era uma pessoa que mal sabia escrever direito, né? Muitas vezes o texto dele de discurso era reescrito, mas depois ele pegou prática no negócio, entre aspas, ele fez pactos, na verdade, nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, se não der nesse no próximo, e recebeu uma capacitação realmente sobrenatural. Era um protótipo do anticristo, tá? Mais ou menos isso. Era um laboratório para ver o poder de persuasão que o anticristo teria. Lembrando que o anticristo vai ter a mesma sabedoria de Satanás, né? O diabo vai entrar no corpo do anticristo, ele vai ter que ter uma ascendência, ele vai ter que ser descendente dos Néfilins, então geneticamente modificado, perfeitamente capaz de receber uma canalização do próprio diabo, do próprio Satanás, né? E uma vez que tenha isso, imagina o poder de persuasão do anticristo, né? Se Satanás, né, o Lúcifer, ele enganou a terça parte dos anjos no céu, você tem ideia do que é a terça parte? A gente às vezes se pauta em números terrestres, né? Ah, a população terrestre é X bilhões, né? 7, 8 bilhões, acho que no mundo, né? Então, no céu, quantos seriam? Não, é muito maior, são trilhões, né? É um número exorbitante de anjos que existem, né? Muito maior do que a gente pode imaginar. E ele arrastou a terça parte. Não é pouco, gente, não é pouco. Pelo poder de persuasão, pelas palavras. E imagine então quando o anticristo começar a discursar, o mundo inteiro vai dizer, puxa, esse é o cara. Esse é o cara que está trazendo paz, está trazendo equilíbrio. Primeiro tem que haver o caos, depois alguém tem que estabelecer uma ordem. É o que Hitler vai fazer, né? Então, com o caos da Bolsa de Valores, com a quebra da Bolsa de Nova York, entra a Grande Depressão, hiperinflação ali na Alemanha, Hitler aparece como uma espécie de messias, de salvador, né? The Wall Street crash of 1929, the German economy all but collapsed. The Weimar government had borrowed money to pay the Allies' war reparations, and now the debt became too great to service. Banks crashed and unemployment soared. The Nazis gained support, but so did the communists. Né? E ele faz questão de manter essa imagem. Inclusive, seu ministro de propaganda, Goebbels, ele mantém isso. Hitler não era casado, não tinha filho, então ele tinha uma imagem assim meio celibatária, como se fosse uma espécie de guru, né? Então ele tinha essa imagem celibatária, dizia também que ele era vegetariano. Mentira, não era não, né? Às vezes ele fazia dietas vegetarianas em um período curto de tempo por orientação do seu médico, mas ele não era vegetariano. Comia carne sim, comia churrasco sim. Então, essa era a imagem que ele passava, era uma espécie de Gandhi, né? Também, além de ser um líder político, ele se colocava também como um ser muito espiritualizado, tipo Messias, um homem enviado por Deus para salvar a Alemanha. Essa história já é meio conhecida da gente, né? E ele juntava grandes multidões nas suas oratórias, nos seus discursos. Muitas vezes ele fazia pausas longas na sua oratória para que o público absorvesse. E qualquer um podia entender o seu discurso, desde o mais leigo até o mais letrado entendia. Ele falava uma linguagem que todos podiam compreender e às vezes fazia pausas longas de silêncio para que o povo absorvesse aquele conteúdo, né? E ele tinha muitas obsessões também, talvez você não saiba, mas ele tinha uma obsessão por Atlântida, né? Ele acreditava que Atlântida existiu de fato e que ele também era um descendente dos Atlantes, né? E que eles tinham alta tecnologia. Ele também queria achar a lança que perfurou o corpo de Jesus. Quer dizer, tudo que remetesse para ele a um certo poder, uma certa divindade, ele buscou. Então aquele filme Os Caçadores da Arca Perdida não é lenda, viu? Realmente os nazistas procuraram a Arca da Aliança, procuraram e não encontraram. Mas Hitler queria a Arca da Aliança, como ele queria também o Santo Grau, como ele queria também essa lança que perfurou o corpo de Jesus, chamada de Lança do Longino, né? Se você não conhece a história, segundo uma tradição da Igreja Católica, foi a mesma arma utilizada por um centurião romano chamado Longinus, por isso que se chamou Lança do Longino, né? Então ele foi atrás dessas coisas, ele estudou profundamente
profundamente o ocultismo, né? Ele fez pacto com entidades, né? Isso nem sempre está explicitado nos livros de história, mas claro, existem algumas fontes históricas que você vai ver que ele tinha lado com o ocultismo, mas não aprofundam tanto, e a gente vai aprofundar aqui. Ele tinha pacto sim com entidades, ele procurava poder a todo custo, tanto ter esses objetos sagrados que ele acreditava que remetiam poder a ele, quanto também ao lado oculto. Não importava, ele apenas queria o poder. Ele também acreditava, como nós falamos no vídeo anterior, que ele era descendente de uma raça pura, criada por Deus, né? Plantada na Terra há milênios, começando pelos sumérios, né? Vindo da constelação de Aldebaran, são os aldebarianos, que eles acreditavam que era a raça pura de brancos, que inclusive, nós comentamos no vídeo anterior, supostamente também colonizaram uma época Marte, onde a sonda Viking em 1976 fotografou a superfície e deu a ideia de construções piramidais em Marte, né? Pode ser pareidolia? Pode ser, mas para saber mesmo tem que aterrissar lá e ver de perto, né? Isso ainda não foi feito, né? Nos rituais que ele fazia, e ele fazia muitos rituais também, tinha muitos elementos que remetiam a isso. Tinha o Santo Graal, né? E havia vários símbolos místicos também, e havia a trilha sonora de Richard Wagner. O que tem a ver Richard Wagner com Hitler, né? Esse Richard Wagner foi um compositor antissemita, tá? Que ele exaltava nas suas composições os teutônicos. Então isso gerou a simpatia de Hitler por ele, né? Os teutônicos, né? Então lembrando, ou germânicos, né? A ordem teutônica, na verdade, ela foi uma ordem militar cruzada, vinculada à Igreja Católica por votos religiosos pelo Papa Clemente III. E Wagner tinha uma grande representatividade para Hitler. Por quê? Vamos conhecer um pouquinho sobre Richard Wagner. Foi um compositor alemão, nasceu em 1813 e viveu até 1883, e foi o criador de uma das mais intensas e poderosas obras musicais jamais vistas em todos os tempos. Ele conseguiu unir música, literatura, teatro de uma forma perfeitamente integrada, coisa muito rara, uma única pessoa conseguir conquistar todos esses territórios, né? Ele tinha uma indissociável a harmonia, né? Criando então um majestoso drama wagneriano. Eu estou lendo aqui um trecho da história dele, tá? Com o qual Wagner forçou e derrubou as barreiras musicais, transcendendo a música tonal para atingir o delírio fantástico da atonalidade, onde a melodia dilui em um universo imaterial. É na denominada melodia infinita. Você escuta isso, realmente, eu escutei essas melodias para pesquisar, até poder falar com propriedade, né? Nela, ao ouvir essa melodia infinita, você tem a sensação que nunca vai acabar. Hipnotiza os nossos ouvidos. É uma sublime magia devastadora, né? O drama wagneriano também consiste num novo tipo de ópera. Ele acrescenta ópera a isso também. E de uma maneira muito potente, violenta, profunda e envolvente, mais até do que as óperas clássicas italianas, as quais antes de Wagner dominavam o mundo, mas depois de Wagner realmente a coisa pegou, né? Então, ele tinha assim uma grandiosidade muito grande, seus textos eram muitas vezes mitológicos, pautados em tradições nórdicas, celtas, e vastos conhecimentos Wagner tinha sobre ocultismo, pode pesquisar, e filosofia, mas também tinha laços com o ocultismo. Então a força avassaladora de Wagner, claro, muitas vezes eu creio inspirada por seres diabólicos, né? E a ensurdecedora potência de suas gigantescas massas orquestrais, os seus coros, a magia e a dramaticidade, a eloquência das obras, né? Jamais foram igualados no mundo musical. Então, não foi em vão, né, que Hitler colocava ele regava o seu exército com obras de Wagner antes de irem para os frontes de batalha, né? E em muitos rituais ele colocava Wagner também. Antes dele entrar e começar a falar, a fazer a sua oratória, ele colocava um trecho de uma canção de Wagner, de uma obra de Wagner, e tinha uma orquestra ao vivo que se apresentava. Então ele entrava sempre de maneira imponente, majestosa, né? Então, Wagner era declaradamente antissemita, né? Que curiosamente, se você pesquisar na história, era algo relativamente comum no século XIX, né? Porém, a discordância de Wagner tinha com os judeus não era para exterminar os judeus, era uma discordância ideológica no campo das ideias, né? Mas não no campo de extermínio, isso de forma alguma, né? Então ele jamais pregou a violência contra os judeus. Mas Wagner morre na miséria, morre doente e louco, né? Veja só que esse lado ligado ao culto sempre termina em tragédia. Gente,
Gente, bruxaria não muda a sua história. Se bruxaria funcionasse, a África seria campeã da Copa Mundial de Futebol, né? Se bruxaria funcionasse, a Bahia, onde tem muito sincretismo, entre as religiões ali, seria o estado mais proeminente do Brasil, mais rico do Brasil, né? Se bruxaria funcionasse, Crowley, né, que fez tantas coisas, até os Beatles se inspiraram em muitas coisas de Crowley, né? O Mágico de Oz tem inspiração em Crowley também, né? Ele seria uma pessoa assim fantástica, né? Mas ele também, da mesma maneira, morreu doente, morreu pobre, morreu fracassado, sofrendo, né? O próprio o Anton LaVey, né? Ele morreu de AIDS, de maneira sofrida. A filha dele, a Zena, né? Ficou cuidando da seita lá, satânica, por apenas 5 anos. Né? Ela mesma se cansou daquilo, né? E ela fugiu com o marido para a Alemanha, nunca mais se ouviu falar dela. Então a gente vê que esse negócio de correr atrás do oculto, achando que você vai ter poder, não, você vai tomar uma grande rasteira, né? Como a gente vai ver também na história de Rita. Então Wagner, que tinha essa associação também com o ocultismo, olha só o destino dele, olha como ele morre, na miséria, doente e ficou louco, ficou insano, né? Então, em muitos das suas obras, né, baseado em lendas, a gente falou dos celtas, né? E existem trechos da sua música, né, que mostra muita coisa ligada à tragédia, um amor exuberante. Tem músicas dele que são sombrias, inflamadas, carregadas por uma grande magia que rompe as barreiras da física e da música, né? Levando você a um outro universo. Tanto é que a sua obra, uma das suas obras mais ambiciosas, que é a tetralogia O Anel de Nuremberg, né? Essa obra inspirou aquela série O Senhor dos Anéis. Lembra? Então foi pautada nesta obra aí, né? Ele mostra assim uma grandiosidade da tragédia mitológica nórdica, né? E trata também de uma obra musical colossal, jamais criada, totalizando em mais de 15 horas de duração. Imagina quem que vai escutar tudo isso. Dividido em 4 óperas de uma força sobrenatural, frenética, com um poder insano e devastador e uma dramaticidade jamais vista, né? Também existe uma outra obra de Wagner chamada Cavalgaria das Valquírias. Serviu de trilha sonora para o filme Apocalipse Now. Não por acaso, né? Sempre que você vê, tinha esse tom apocalíptico também. Então por isso Hitler tinha Wagner como uma referência. Mas você vê o fim de Wagner e nós vamos conhecer o fim de Hitler também, né? E da onde vem esse termo, Daniel, antissemita? Muitas pessoas não sabem, tá? Pode parecer elementar para alguns, mas eu estou falando para muitos, né? Então o termo antissemita vem lá de Gênesis, onde um dos filhos de Noé chamava-se Sem. Então Sem está ligado a Sem semita, né? Então semita é judeu ou descendente de judeu. Então aí vem o termo semita, antissemita, contrário ou contra os judeus, tá bom? Então vamos entender um pouco mais sobre esse lado oculto de Adolf Hitler, né? E tem uma coisa curiosa, que o próprio Hitler, o governo, quando ele estava ali no poder, ele estabeleceu algo chamado Operação Valquíria. Você já deve ter escutado sobre isso, mas estou contando desde quando ela começou. A operação foi preparada inicialmente, né, e aprovada pelo próprio Hitler, né, e o exército alemão estava preparado para isso já, né, com plena aprovação de Hitler. Foi criada em 1941, mas ela tinha um outro objetivo, né, depois esse objetivo foi mudado, né. O projeto Valquíria, na verdade, no original, era uma tentativa do governo do Terceiro Reich de se preparar para uma possível emergência. Era um plano de contenção para uma eventual revolta dos trabalhadores forçados estrangeiros, né? Porque boa parte da força de trabalho na Alemanha naquele momento, na economia de guerra, era estrangeira. Então era uma maneira de contenção, era um plano de contenção, né? Hitler ele pensava em todos os detalhes, né? Mas depois, essa mesma operação Valquíria acabou se transformando no nome de uma operação para matar Hitler. Você vê a que ponto que chegam as coisas, né? Pessoas próximas a ele, 5 oficiais próximos tentaram matá-lo. Dentre outras pessoas, né? Pasmem, ele foi tentaram matar Hitler mais de 30 vezes. Eu vou citar alguns dos casos para você ver que coisa impressionante como ele sobrevivia a esses ataques contra ele. Parece que realmente algo de sobrenatural o protegia, né? Uma das mais famosas tentativas de assassinato de Hitler ocorreu em 20 de junho de 1944. Claro que existiam outras tentativas também. Nós já estamos aqui quase próximo, né, à rendição, né, da Alemanha. Estamos em 44, em 45 a Alemanha vai se render, mas em 44 teve um atentado contra ele que ficou muito notório, muito famoso. Existiam outros anteriormente a isso, né? Então esse plano, né, de matar Hitler começou a ser batizado de Operação Valquíria e ele saiu ileso
ileso de todas elas, né? O seu propagandista, o Goebbels, ele era muito inteligente. Ele usava todas as vezes que Hitler escapava de um atentado, ele filmava aquilo, vou contar melhor essa história, e mostrava Hitler falando, discursando, ileso, escapando ali muitas vezes por um triz da morte, dando a ele uma qualificação de protegido por Deus, de um homem que serve a Deus e que é a grande salvação messiânica da Alemanha, né? Então veja bem como tudo foi muito bem orquestrado, né? Até a sua imagem pública era orquestrada, né? Imagem de vegetariano, imagem de um ser imaculado, que não era casado, que não tinha filho, né? Que se dedicava exclusivamente ao povo alemão e tudo mais, às suas crenças, né, a descendência dos Aldebarianos e tudo mais, né? Mas ele já tinha um namoro com Eva Braun há 13 anos. Ele se casou com ela 45 minutos antes de se suicidar. Ele teve medo de cair nas mãos dos aliados, porque ele viu o que aconteceu com Mussolini, né? E ele pensou que o mesmo poderia acontecer com ele. A gente vai contar melhor essa história, tá bom? Então, ele, embora tivesse com Eva Braun, ele escondeu isso, ele escondeu muito bem. Poucas pessoas sabiam disso, desse relacionamento que ele tinha. Depois os dois se mataram, ela com 2 cápsulas de cianeto, e ele com um tiro de pistola, né? Então, ele era muito meticuloso na sua segurança. E mesmo assim, essa segurança foi invadida. Ele sempre levava, qualquer lugar que ele fosse, o seu próprio cozinheiro. E o seu médico provava comida antes dele. E ele tinha mais 12 pessoas, contando com o seu médico, treinadas para fazer isso, que se voluntariaram para provar a comida antes dele, né? 12, tá vendo o número meio messiânico aí de novo? Pois é, tentaram uma vez algo chamado G12 na igreja, não deu certo, né? Por que será? Bom, vamos entender aqui a questão messiânica, né? Ele tinha um avião particular dele, que era sempre ladeado por caças, então ninguém sabia a rota dele, somente o seu círculo mais íntimo sabia as rotas que ele ia fazer, para onde ele ia, onde ele chegava, horários e tudo mais. Era muito cauteloso nisso, né? Mas e nesse avião particular dele, ele tinha uma cápsula blindada onde ele ficava e tinha uma saída para paraquedas. Então, caso o avião fosse abatido ou tentassem atirar no avião, ele tinha essa proteção dessa cápsula blindada e tinha uma saída para paraquedas. Ele também, prudentemente, sempre, tá? Isso nem sempre você vai ver, não dá para perceber, mas ele sempre usou colete à prova de balas. E até a sua boina tinha metal também para protegê-lo, né? Então ele tinha muito cuidado com a sua segurança, né? E somente o seu círculo íntimo de mais alta confiança sabia de todos esses detalhes, né? Porém, 5 oficiais próximos a ele vão tentar matá-lo e ele vai sair livre de todas, né? Inclusive vai descobrir quem foram e vai mandar executá-los de maneira drástica. Eles são enforcados, isso é filmado inclusive, eles são enforcados com cordas de piano, né, para que o sofrimento fosse prolongado. Poderia levar até 20 minutos para morrer, né? E aquilo foi filmado, de maneira cruel de matar ali, né, para aumentar o seu sofrimento, né? Então, ele sempre, quando ele sobrevivia ao ataque, né, lembrando, Goebbels entrava em ação, né, e logo ele se torna um semideus para os alemães, né? Vamos conhecer algumas dessas tentativas de ataque a Hitler e como ele saiu ileso de maneira sobrenatural. Uma delas aconteceu em Munique e ficou bastante famosa. No início do Partido Nazista, ele foi formado em cervejarias na Alemanha, ele fazia discursos em cervejarias, né, que eram bastante comuns naquela época. Ele começou a ganhar status e prestígio. Então ele escolhe uma cervejaria em Munique para fazer um discurso. Claro que tinha um número limitado de pessoas, mas o local ficou lotado, né? E aí tinha um carpinteiro que previu que Hitler poderia ser uma grande ameaça para os alemães e ele resolveu então fabricar uma bomba caseira. Ele levou um tempão fabricando a bomba, descobriu uma maneira de entrar na cervejaria à noite, foi fazendo um buraquinho no pilar, montou tudo, a bomba estava lá preparada para isso, levou meses para preparar isso e no dia 6 de novembro de 39, a bomba é instalada e estava programada para explodir no dia 8 de novembro de 1939. E por uma questão, gente, de minutos, Hitler sai ileso e sobrenaturalmente, né? Olha só o que acontece. A bomba vai explodir exatamente no horário que ele tinha programado. Então, normalmente os discursos de Hitler podiam durar horas. A capacidade dele de oratória era tão grande, quer ele falasse pouco, quer ele falasse 3 horas, todo mundo ficava hipnotizado. As palavras dele eram magnéticas, não desgastava o público, né? Tinha um poder por trás disso, tá? Então,
Ele vai de avião até a cervejaria para discursar e ele pretendia retornar de avião. Mas como as condições climáticas estavam ruins naquele dia, ele teve que voltar de trem. Por isso ele abreviou o discurso e saiu antes do esperado. O discurso dele foi mais rápido. Ele volta para Berlim de trem, né? E ele encurta o discurso. Ele saiu, segundo, tem várias fontes, né? Alguns dizem que ele escapou por 13 minutos, outros por 7, por 8, mas uma das fontes que eu achei mais confiável diz que ele saiu da cervejaria pontualmente às 9 horas da noite, às 21h09, né? A bomba explodiu às 21h20. Aqui por 8 minutos ele escapou ileso, né? 8 pessoas morreram, 63 ficaram feridas. O autor do atentado é preso, lançado num campo de concentração e depois vai ser executado, né? Numa outra tentativa, ele está numa reunião com altos oficiais para planejar a posição de suas tropas. Ele está numa época de expansão ali, né? Eles iam se reunir num bunker todo de concreto, né? Protegido. Então, um desses oficiais dele, que queria matá-lo, levou duas bombas ali, né? Para matá-lo. Ele falou, poxa, dentro do bunker, né? Não tem como, as paredes de concreto ainda vão causar um estrago ainda maior. Só que estava muito calor naquele dia. Então ele muda o local da reunião de última hora para uma espécie de cabana, assim, de madeira, né? Fosse um barracão de madeira, mais amplo, grande. E ele começa ali a planejar. Esse oficial então entra, ele vai no banheiro e começa a ativar a bomba. Ele conseguiu ativar uma só, a segunda ele não conseguiu. Alguém começou a bater muito na porta, ele ficou meio atrapalhado, ativou uma bomba, pôs dentro de uma maleta, de uma pasta. E quando ele chega ali, né, era muito comum naquela época você ter que dar telefonemas emergenciais durante a guerra, né, durante o estado de guerra ali, né, sempre tinha isso, né, o telefone era a grande ferramenta, não tinha celular naquela época. Então ele diz que tem que dar um telefonema e precisa se ausentar do recinto. E tudo bem, todo mundo encara com normalidade ali. Então ele põe a pasta próxima aos pés de Hitler. Casualmente, um oficial que acha vai incomodar perto do pé dele, vai que bate, né? Ele muda a posição da maleta, né? E por esse pequeno detalhe, a bomba realmente explode, destrói o barracão inteiro, né? Acaba com o barracão e Hitler sai ileso. Gente, sem nenhum arranhão. Ele apenas teve que trocar de uniforme, que claro ficou um pouco rasgado, e ele já aparece falando, discursando numa boa. Já estava até anunciando a morte dele, né? 23 pessoas morreram nesse atentado e ele sai sem nenhum arranhão, né? No balcão só ficaram os escombros. E é claro, tudo filmado e mostra ele saiu ileso. Ele é um protegido de Deus. Quer dizer, mais uma vez, ele saiu ileso de maneira sobrenatural, né? Já estava até anunciando a sua morte. Outro caso curioso, ele vai visitar um museu. Nesse momento, a gente vai contar depois a parte histórica também, né? Nesse museu, tinham vários objetos que foram saqueados dos soviéticos, onde ele faz o ataque, né, à União Soviética naquela época, e ele chegou muito perto de Moscou, chegou a 100 quilômetros de Moscou, né? E ele acabou perdendo a batalha de Stalingrado. E a gente vai falar sobre isso mais pra frente, né? Essa bomba estava planejada para, quando ele entrou no museu, para ver ali os espólios de guerra, né? O museu era grande, normalmente ele levaria mais de uma hora para ver tudo aquilo. Então um oficial dele, muito próximo, vai no banheiro e ativa a bomba, e ele mesmo seria o homem-bomba. Ele ia se matar para matar Hitler. Tal era a ojeriza que ele tinha do Führer. Isso, é difícil essas pronúncias, né? Qual era a ojeriza do Führer? Só que o que acontece, misteriosamente, sem falar nada, gente, sem dizer nada, em 10 minutos ele desiste, ele começa a olhar as coisas. Em 10 minutos ele fica dentro, era para ele ficar mais de uma hora. Ele fica e sai apressadamente, como se alguém tivesse soprado no ouvido dele. Sai daqui. Né? Algo sobrenatural, gente. Isso é surreal. Isso está na história. Né? Ele sai do museu apressadamente em apenas 10 minutos. A bomba explodiu em 15. O oficial teve cerca de 3 minutos para voltar no banheiro e desativar a bomba, senão ele explodia. Né? E Hitler sai ileso novamente. Né? Então, mais um grande mistério aí por trás, né? Outra vez, eles conseguiram colocar uma bomba, plantar uma bomba no avião particular de Hitler, camuflada de duas caixas, numa caixa contendo, uma caixa de madeira, contendo 2 garrafas de conhaque, né? E acabam dizendo, leva aí, eu perdi uma aposta para tal general, para outro oficial, e apenas transportar aquela conhaque. Tinha uma bomba lá dentro, programada para explodir em 30 minutos. Só que 2 horas depois, eles receberam a notícia que o avião chegou no seu destino, ou seja, a bomba
falhou, né? Então, realmente, aparentemente ele tinha muita sorte, ou era um protegido de Deus, né? E ele sempre escapava da morte várias vezes, foram 30 vezes ali, né? Ele queria poder a todo custo, e as reuniões dessa ordem germânica atraíam muita gente, que depois fariam parte da alta cúpula do nazismo, né? Esse local onde eles faziam essas reuniões era num recinto sagrado, onde somente a alta cúpula do nazismo e os altos oficiais da SS participavam, né? Era um recinto sagrado, era um recinto de iniciação dos líderes e comandantes das 38 divisões da tropa SS, né? Situado ao norte de um castelo de Wilhelmsburg, né? Com o sol negro. Lembra aquela questão do ritual do sol negro? A gente falou no vídeo anterior. Então ele tinha ali uma alusão a esse sol negro, né? Então desenhado no piso, na posição central, né? Só fazendo um parênteses aqui, a SS, só lembrando, isso é um detalhe importante, ela começou inicialmente timidamente em 1920, né, com aquela tropa paramilitar, a SA, depois ela desenvolve a SS, e era um grupo inicial de 280 homens, né? Mas no comando de Himmler, a partir de 29, quando Hitler entrega o comando para Himmler, essa tropa vai crescer assustadoramente, tendo como principal ordem obedecer o Terceiro Reich, proteger o Terceiro Reich, proteger o Führer, né? E assim, era o principal arma de segurança de Hitler, a principal fonte de segurança, chegou a 210 mil homens, né? E também Himmler acabou sendo responsável pela primeira construção, pelo primeiro local de extermínio dos judeus, primeiro campo de concentração, campo de Dachau, né? Do Show, não sei exatamente como é que é a pronúncia, aqui eu não sei, né? Então o primeiro campo de concentração já foi inaugurado em 1933. Naquela época não tinha trabalho forçado ainda, depois eles colocaram eles a trabalho forçado. Era simplesmente um local para eles terem mortes brutais, torturas, era um verdadeiro pedaço do inferno, se é que existe algo pior que aconteceu ali, né? Então era uma maneira de executar os judeus de maneira sórdida, maldosa, maquiavélica, cruel, né? Longe dos olhos das pessoas, era apenas isso, né? Então, mais tarde, esse Himmler, apenas sumariando a história, ele vai ser acusado de traição, né, ao nazismo, porque quando ele vê que as tropas aliadas estão chegando, ele tenta fazer um acordo. Então Hitler coloca no seu testamento, antes de se suicidar, um dia antes, né, que Himmler ia perder todos os seus poderes e tudo mais, né, e assim, deveria ser executado. Himmler consegue fugir, ele tenta escapar com uma identidade falsa, mas ele é capturado pelos aliados, né, acaba sendo capturado pelos aliados em 21 de maio de 45. Depois disso, ele comete suicídio ingerindo uma cápsula de cianeto. Todo soldado alemão, especialmente os altos oficiais, tinha um anel com uma cápsula de cianeto de potássio. Então eles ingeriam aquilo para se matar, para se suicidar. É algo extremamente letal, né? Em 32, então essa tropa da SS passou para 52 mil e chegou a 210 mil pessoas da SS, soldados em 33, né? Tornou-se então a tropa de choque para eliminar qualquer foco de resistência. A gente vai ver depois na história, na guerra, como é que a SS trabalhava, né? E esse comandante, o Himmler, transforma esse batalhão numa seita, colocando seus principais líderes, né, escolhendo eles de acordo com a sua pureza racial, né, e sempre a base desses rituais eram chefiados por um mago, por um feiticeiro, por um bruxo, na torre norte daquele castelo de Wilhelmsburg, né. O círculo místico, haviam 12 runas, de novo, 12 runas que se combinavam, formando 3 suásticas, né, sobrepostas invertidas. O que isso significa? Dando a ideia de uma engrenagem solar obscura, remetendo à sociedade Vril, né? Então, essa sociedade Vril, que existe até hoje na Índia e tem mais de 2 milhões de adeptos, né? Eles acreditavam que um ano cósmico equivale a cerca, comparado a anos terrestres, 25.920 anos. E que nessa transição entre um ano cósmico e outro, né, haveria também um período de mudança de era. Haviam novas eras, novas etapas, né, chamado também dos 3 passos de Marduk. Lembra Marduk, o deus supremo, né, lá da antiguidade, da Suméria, né? Depois ele vira Enlil, vira Assur, vai passando pela história, quem lê o Rastro do Oculto sabe bem disso.
disso, né? E eles acabaram fazendo previsões, né, de que iria surgir uma nova ordem mundial. Familiar isso pra gente, né? E nesse sentido, também foram previstos eventos que aconteceriam entre o período de 1934 e 1990. E nesse período, o povo alemão, o povo germânico, melhor, os descendentes dos germânicos, os alemães, eles estariam conectados com a criação e o reino de luz, cumprindo uma nova era e uma nova ordem mundial, né? Familiar pra gente isso. Inclusive os telepatas, lembra que tinham os telepatas do nazismo, eles diziam que a língua suméria não era apenas idêntica aos aldebarianos, lá da constelação de Touro, de Aldebaran, a 68 anos-luz da Terra, né? Mas também tinha tons semelhantes ao alemão, e a frequência das duas línguas era praticamente idêntica. Então aquilo confirmou, quando você lia os cuneiformes, a interpretação que eles tinham, que aquilo tinha a mesma fonética, mesma pronúncia de som da língua alemã, né? Olha que coisa, né? Então Hitler tinha muitas obsessões: controlar os mistérios da natureza, achar a Arca da Aliança, manter contato com povos de outro planeta, controlar os mistérios da natureza, controlar para ele a Arca, poderia conectá-lo com Deus e ter uma proteção especial, mas ele achou que o meio mais rápido mesmo era se conectar, pelo qual ele era descendente, né? Os aldebarianos, os alienígenas, né? E ele acreditava que era um descendente puro dessa raça. Essa era a sua obsessão, uma raça pura que depois foi contaminada na Terra e criou outras raças, e eles eram a raça pura criada por Deus. Olha só que delírio, né? E realmente Hitler, nessa obsessão de disco voador, ele realmente chegou a construir um disco com propulsores de impulso antigravitacional. Essa nave foi feita em 1939, chamada Haubenu, né? Ela tinha 25 metros, né, de diâmetro e poderia comportar até 8 tripulantes. Mas nunca essa nave foi vista voando, tá bom? Apenas construiu, mas ela não voou, tá? Ele tinha isso daí. Inclusive, na época, ele consultou Nikola Tesla, consultou Albert Einstein, né, para tentar planejar. Foram consultados. Mas Einstein já estava esperto quanto a isso, já caiu fora quando ele pôde, né? Então, esses dados, né, que eles extraíam de informações eram retirados de escrituras vimanas, né, encontradas em livros hindus, como o Rig Veda. Acreditavam ter achado uma fórmula, né, para discos voadores, para poderes sobrenaturais, para armas superpoderosas. Afinal de contas, eles eram a raça ariana, a raça mais pura, com poder supremo. Os discursos de Hitler era algo muito especial. Quero destacar isso aqui também, né? Além dele escapar da morte várias vezes, a oratória dele fantástica. E quer dizer, que tipo de oratória ele tinha para fazer com que crimes hediondos que ele praticou fosse aceitável, né, pela grande maioria da população naquela época, né? Como é que os crimes que ele cometeu foram aceitáveis? Quer dizer, ele tinha um inegável e irrevogável poder de persuasão. A sua oratória é o seu maior triunfo, né? Ele usava o seu tom de voz sem hesitação nenhuma, né? E ele falava de maneira muito convicta do que ele estava falando e sempre utilizava pausas, né? E falava daquela maneira eloquente. Então, às vezes, a gente vê, às vezes eu vejo na televisão, né, líderes, né, religiosos falando de maneira assim eloquente, gritando, espumando, né, enlouquecidos, né? Achando que isso é uma maneira de convencer as multidões. Hitler conseguiu assim, mas ele tinha uma ajudinha, né? E tem muitos líderes religiosos que têm alianças com maçonaria, etc. e tal. Fiquem espertos, tá? Tô dando umas dicas para vocês aqui, tá bom? Então, ele, para expressar suas ideias, né, ele falava uma linguagem, claro, que todos podiam conhecer, né? E lembrando que ele sempre entrava com uma grandiosa música, chegava no centro do palco, fazia a saudação nazista, fazia o seu discurso, saía, não dava espaço para pergunta, para mais nada, fazia a saudação nazista e picava a mula. Com essas manobras, então, ele poderia enganar e persuadir multidões. É incrível como os discursos dele hipnotizavam. Tanto é que eu vou mostrar para vocês um desses discursos. Große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Herrscher unserer Partei sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein. Os seus discursos tinham uma capacidade hipnótica de manter as massas fixas nele, né?
Ele também escolheu fazer muitos discursos noturnos, isso acho que talvez poucas pessoas saibam. E os soldados da SS formavam uma grande suástica com tochas, imensa, né? Tinha um show de pirotecnia, tinha óperas wagnerianas, então era algo majestoso, estrondoso à noite. E por que ele escolhia de noite, né? Iluminado por tochas, né? Parecia algo assim, sempre monumental, grandioso, mas sempre enaltecendo as trevas, ao qual ele tinha um pacto, sim, né? E depois foi cobrada a fatura. Hitler's propaganda experts preferred to hold their ceremonies at night. Time and again they organized torchlight processions to lend the proceedings a demoniac glow. The fascist cult of fire was an omen of the fire that was to consume the world. Eu vou dizer algo para vocês que não está nos livros de história, mas é uma conjectura que eu tenho praticamente certeza absoluta, porque na Irmandade falava a respeito disso, que ele foi um protótipo do anticristo, e além disso, ele tinha assim pacto com entidades que o capacitavam na oratória, na persuasão, e em outras conquistas que ele fez, né? E ele teve que pagar um preço por isso, né? Então eles diziam na Irmandade que o preço por isso era muitos sacrifícios humanos em massa. Sabe que os astecas matavam de forma industrial praticamente, né? Quando os espanhóis chegaram e descobriram o povo asteca, né, eles ficaram pasmos, chegaram a narrar que eles matavam 20 mil pessoas em 4 dias de rituais. Lamentavelmente, no futuro, a ciência e a história acabou comprovando a veracidade desses relatos, né? Então Hitler, ele também tinha pactos que pediam para ele sacrifícios de sangue, sacrifícios humanos, né? E muitos judeus foram lançados em crematórios vivos, né? Além das câmaras de gás, além das mortes brutais, e não apenas judeus, mas negros, homossexuais, ciganos, pessoas com defeitos, que nasceram com algumas imperfeições físicas, qualquer coisa que ele achasse que não era raça pura, ele eliminava, né? Mas principalmente os judeus, e a gente vai entender no decorrer desse estudo o porquê, tá bom? Eu vou ler um trecho de um dos discursos de Hitler, pedaços, tá bom? Fragmentos, não um discurso inteiro, tá? Que ele falou para a juventude hitleriana em 1934, num estádio na Alemanha, né? Olha só o que ele fala. Exatamente ele fala o que o público quer ouvir, né? Meus jovens alemães, ele começa, após um ano tenho a oportunidade de lhe dar boas-vindas, né? No futuro não desejaremos ver classes e vocês, não desejamos ver classes. Então ele pregava que não precisava ter classe alta, baixa, todo mundo era igual, todo mundo viveria uma sociedade igualitária, né? E vocês precisam impedir que isso aconteça entre vocês. É apenas um segmento das massas e vocês precisam se educar para tal. Queremos que essas pessoas sejam obedientes a vocês e devem praticar a vocês obediência. Qual que o povo quer ouvir, né? Poder, glamour, né? Não queremos que essa nação seja fraca, né? Ela deve ser forte e vocês precisam se endurecer enquanto estão jovens. Precisam ter o coração mais frio, mais calculistas, né? Não importa o que criemos e façamos, nós passaremos, mas vocês, a Alemanha viverá. Olha só que palavras, né? E quando nada mais restar de nós, vocês levantarão o pavilhão, porque vocês são carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, e suas mentes jovens estão repletas do mesmo ideal que nos orienta, né? E nós sabemos que a Alemanha está diante, dentro e atrás de nós. A Alemanha marcha dentro de nós. A Alemanha segue atrás de nós, né? Então, vou parar aqui, o discurso dele é inflamado, né? Eu vou mais um pouquinho aqui. Com isso, a cada dia, ele passava a agregar mais e mais seguidores, mais e mais adeptos. Então, realmente, ele tinha, né, uma arte de persuasão muito grande, capacitada, evidentemente, por entidades, né? E ele começou, lembram que ele identificava os judeus com a Estrela de Davi? Inclusive, se você pesquisar na internet, Estrela de Davi ou Estrela de Salomão, Anel de Salomão, alguma coisa assim, mas Estrela de Davi você acha, né? Origem, né? Você vai ver que não tem nada a ver com o povo judaico, tá bom? Na verdade, é um símbolo místico antiquíssimo que foi usado lá antigamente pelos sumérios, por acádios, por babilônicos, né? Por vários povos da antiguidade, né? Por persas. Então era um símbolo místico, né? Não tem nada a ver, tanto é que na alta magia
eu conto isso na trilogia Quilaim, Nefilim e Carim, né, são usados alguns círculos mágicos, né, supostamente trazidos à tona através de livros supostamente escritos por Salomão quando ele cai e se inclina a Astarote, né. Então esses livros, a Clavícula Maior, a Clavícula Menor, a Chave de Salomão, né, livros verdadeiros estão na Biblioteca da Irmandade. Você vai encontrar plágios por aí, plágios você vai achar mesmo, né, são vernizes, mesmo a Bíblia Satânica, né, quando você vê um vídeo nosso chamado Enochian, a língua de Deus, na Bíblia Satânica tem chaves enoquianas, mas propositalmente elas estão incompletas, ou seja, te mostra o carro sem gasolina e sem a chave para você fazer a ignição, é mais ou menos isso, tá? Então, aquela estrela que eles colocavam no braço para identificar os judeus era um símbolo místico, tá bom? Símbolo místico. Pode procurar isso na história. Porque ele tinha um vasto conhecimento de ocultista e magia negra e tinha pacto com entidades, né? Então, no livro a gente explica, às vezes há rituais que são, no livro da trilogia Quilaim, né? A gente explica rituais que são feitos usando o pentagrama. São rituais feitos usando o hexagrama. Rituais feitos através de círculos mágicos, né? Então, cada ritual tem um procedimento diferente, mas o hexagrama também é usado em rituais de alta magia. A gente conta melhor na trilogia Quilaim, tá? Então, o seu poder de influência realmente era incomum, capacitado por forças sobrenaturais, e exigiu dele milhares de sacrifícios humanos, né? Goebbels, que era o seu ministro de propaganda, alegava, né, sempre colocando aquela parte, vou reforçar isso, que ele era vegetariano, que ele era celibatário, né, embora já namorasse com Eva Braun e tudo mais, né? E ele queria ser uma espécie de guru, muitas vezes imitando Gandhi. E é de Goebbels aquela nobre frase, que muitas vezes eu cito, eu já citei isso em vídeo, essa frase, mas é dele, é de Goebbels, o ministro de propaganda de Hitler, do nazismo, que uma mentira contada várias vezes ganha o status de verdade. Ele sabia disso. E muitas vezes ele contava mentiras ao povo, mas ele repetia aquelas mentiras várias vezes, e aquilo se tornou uma verdade dentro do coração do povo alemão naquela época. A grande maioria gostava de Hitler, né? Ele também era ligado à ordem Vril, né? Ligada também ao Thule, né? Que é a sociedade Thule, né? Originalmente foi uma sociedade secreta, ocultista. Em Munique, ela foi fundada por Adam Alfred Rudolf Gauler, né? Cujo nome era uma referência a um país mítico da lenda grega, Thule, né? Essa ordem é um grupo esotérico que continua muito vivo, né? Com mais de 2 milhões de adeptos, né? E a palavra Vril, né? Adeptos na Índia, e a palavra Vril significa uma reserva formidável de energia que você tem no corpo, mas não sabe usar, né? Então essa energia seria mais ou menos a energia Vril. É igual, é um sinônimo para a energia Kundalini, tá? De alinhamento do chakra, toda aquela cultura indiana. Então essa é a cultura yogi. Então o Hitler, ele procurava essas fontes também para lhe remeter poder, né? Era chamado também de fogo serpentino, né? O alinhamento e fortalecimento dos chakras, né? Os adoradores de Vril veneravam o sol, levantando suas mãos em direção numa saudação semelhante feita aos nazistas. Aquela saudação nazista era semelhante ao que a sociedade Vril fazia em saudação ao sol. Lembra do ritual do sol negro? E também os egípcios faziam esse tipo de saudação a Ra, deus do sol. Então não era nada novidade. Todos os movimentos ele extraía do ocultismo de alta magia, né? Nos templos que eles faziam os rituais, haviam grandes cruzes gamadas, que é a suástica. Então, na Índia, por exemplo, essa cruz gamada é um símbolo de poder, né? A suástica é um símbolo de poder. Porém, ela é escrita no sentido horário, tá? Horário, né? No sentido horário, ela representa evolução, mas e representa também, pela cabala judaica, algo chamado como quadrados mágicos. Eu falo um pouco disso em Filho do Fogo, a gente citou um quadrado mágico. E da numerologia judaica, né? Tem o valor, pelo cálculo de cabala, de 360, representando o elemento fogo, a espiritualidade e o logos, a palavra, né? Os nazistas inverteram a posição, fizeram o contrário, como se fosse um pacto, né? Como você colocar uma cruz de ponta cabeça, sabe? Né? Mais ou menos isso, né? Você inverter os valores. É isso que eles queriam, corromper esses valores e se aliar ao lado oculto, né? Inverter a posição da suástica. Ao inverter, ela ganha uma representatividade do elemento terra, controle terreno, controle de poder terreno, né? Pela cabala é chamado Malchut, né? Não sei se a minha pronúncia está correta, Malchut, né? Na cabala. E ela tem o valor, essa Malchut, né? Por esses cálculos cabalistas, o valor dessa suástica invertida vai remeter ao número 666, né? Ou o número da besta, né? A suástica
swastika também era utilizada, lembrando, pelos celtas, pelos astecas, pelos gregos. Não é um símbolo novo, tá? É um símbolo antigo, não foi ele que criou isso, ele pegou isso, mas ele inverteu a posição, dando ressignificando aquele símbolo, né? Então, evidentemente, ele tinha pactos com entidades, ele conhecia muito ocultismo, né? E ele tinha essa febre de conquistar a Europa, né? Não o mundo, mas ele queria conquistar um perímetro territorial, e esse perímetro ele achava que era de direito dele, porque um dia foi dos germânicos, foi dos teutões. Então, na verdade, ele não queria conquistar o mundo, ele queria conquistar o que ele chamava de espaço vital, né? Que era algo que ele entendia que era direito legítimo dele, uma raça pura, raça ariana, né? Que tinha como ascendência os germânicos, os teutões, né? Então, para que isso fosse reafirmado, uma das ações do nazismo foi no dia 10 de maio de 1933, lembrando ele já era chanceler, foram queimadas em praça pública várias obras de escritores alemães, né? Isso está na história, mas acho que pouca gente também sabe, né? Então, tudo que era inconveniente ao regime nazista ou um livro que escrevesse ideias contrárias ao nazismo, né? Eles destruíram, fizeram uma operação limpeza da literatura. Milhares de livros foram queimados em praça pública, né? Qualquer coisa que tivesse uma palavra que ele considerasse crítica ao seu governo, né? Era o suficiente para que aquele livro fosse queimado em praça pública, né? Então, e depois no próximo vídeo a gente vai continuar essa história, depois ele vai acabar culpando, né, muitas vezes os problemas da Alemanha para os judeus. Como é que ele conseguiu isso? Como é que ele conseguiu persuadir a população alemã? 90% da população alemã apoiava Hitler e as suas ideias, né? Apoiava o partido nazista, né? Obedeciam ele cegamente, né? Até mulheres foram trabalhar na frente de trabalho, né? Para produzir armas de guerra, né? Então, como é que começou isso, né? Qual foi a origem disso? Tema para o próximo vídeo. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a história de terror, Hitler e o ocultismo, e também como é que começou essa fase embrionária que mancha a nossa história, né, que foi o terrível, né, holocausto dos judeus, né? Matou mais de 6 milhões de judeus. É algo assim indescritível na humanidade, e pensar que o anticristo vai fazer um estrago muito maior, né? A gente fica aí preocupado com o coronavírus, mas vem coisa bem pior pela frente, né? Então, no próximo vídeo a gente vai sequenciar isso aqui, vamos explicar como é que foi isso, vamos dar também um panorama da Segunda Guerra e como é que foi o final de Hitler, tá bom? Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.